Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, o primeiro da franquia, é um filme onde eu não consigo ser imparcial. Você pode me apresentar todos os defeitos que ele tem, que eu vou continuar amando até o fim da minha vida. Pra mim, representa o significado de um excelente filme pipoca, onde eu vou sentar minha bunda no sofá por 2 horas e vou me divertir com a história, com os personagens e com as cenas de ação e aventura. E é isso e tá ótimo. Piratas do Caribe é uma fórmula que a Disney acertou e que ela tentou replicar em outras produções e não deu certo. Como o Cavaleiro Solitário, que foi um grande fracasso de bilheteria. Então não é algo fácil de se fazer. Maldição do Pérola Negra estreou elementos que seriam característicos da franquia. Personagens principais que não se bicam, mas por ter objetivos em comum, unem forças e se ajudam por uma parte da jornada. Um vilão bastante característico, que na primeira vez que tu bate o olho nele, você já saca. Tá, esse maluco é o vilão. E uma produção massiva de encher os olhos, misturando efeitos práticos e tecnologia mais avançada possível. E outro ponto muito importante pra Disney é que Piratas do Caribe, Maldição do Pérola Negra, fincou de vez o nome da empresa na história dos grandes filmes blockbusters, já que a Disney, apesar de ser mais conhecida por suas animações, a empresa produz live actions desde os anos 50, com sucessos esporádicos, mas faltava aquela grande franquia do verão americano, e eles conseguiram isso com Piratas do Caribe. Em 1967 foi criado um passeio temático chamado Piratas do Caribe, na Disneylândia de Anaheim. Tal passeio levava os visitantes do parque a uma grande e imersiva experiência pirata, no auge da era de ouro da pirataria. Uma curiosidade é que esse foi o último passeio que o grande Walt Disney em pessoa participou da criação, ele que viria a falecer logo depois. Instantaneamente após sua abertura, o passeio virou um grande sucesso, tanto comercial quanto de público. Pessoas do mundo inteiro iam para Anaheim só com o desejo de vivenciar a experiência. E claro que após o sucesso, a Disney iria levar a atração para outros parques da empresa. E hoje o passeio se encontra disponível em todos os parques da Disney espalhados pelo mundo. Ao passar dos anos, executivos e produtores dentro da Walt Disney Pictures começaram a criar uma ideia de fazer um filme baseado no passeio Piratas do Caribe. Os filmes de pirata tiveram seu auge na era de ouro de Hollywood, ali nos anos 40, 50 e 60, mas depois disso, viveu um grande deserto, com pouquíssimas produções baseadas nos piratas. E muitas pessoas dentro da Disney viam um grande potencial a ser explorado na temática da pirataria e queriam muito que um filme fosse produzido. Até que no final dos anos 90, a Disney finalmente começou a planejar uma adaptação cinematográfica de Piratas do Caribe. Eles queriam que a base da história do filme fosse baseada no passeio temático, mas os roteiristas envolvidos no projeto poderiam fazer alterações nos personagens e criar novos, além de adaptar a história à sua vontade. Esse filme passou pela mão de vários roteiristas e vários roteiros foram criados entre 99 e 2002, e cada um acabou sendo rejeitado por motivos específicos. Mas eu quero citar um especial que foi escrito por Stuart Beattie. A Disney pediu para que ele desenvolvesse uma história devido ao seu grande conhecimento sobre pirataria. O roteiro de Stuart era muito mais realista do que qualquer outro. Ele queria mostrar de fato o que acontecia na época e não queria inserir nenhum elemento fantasioso, e a história seria bem pés no chão. E claro que esse roteiro foi completamente rejeitado pela Disney, que não via como uma história séria e realista de piratas chamaria a atenção do grande público, e queria uma história mais fantasiosa que envolvesse elementos sobrenaturais. E aí nós chegamos na dupla que seria de fato a responsável pelo roteiro de Piratas do Caribe, Maldição do Pérola Negra, Ted Elliott e Terry Russell. Os dois sempre quiseram fazer um filme sobre piratas, mas sempre que eles tentavam conversar com os estúdios para iniciar tal projeto, a ideia já era recusada de início, e eles viram em Piratas do Caribe uma grande oportunidade para colocar seus planos em prática. Em março de 2002, eles começaram a escrever um roteiro que foi finalizado e aprovado pela Disney em junho do mesmo ano. Gore Verbinski foi contratado para ser o diretor do filme, ele que era muito fã do passeio da Disneylândia. E a produção do filme aconteceu de uma maneira relâmpago. As filmagens começaram em outubro de 2002 e terminaram em março de 2003. E simplesmente ninguém acreditava em Piratas do Caribe, Maldição do Pérola Negra. Ninguém acreditava que o filme poderia fazer sucesso e engatar uma franquia. Quase todo mundo da indústria achava que seria um grande flop. O próprio CEO da Disney na época, Michael Eisner, quase cancelou o filme, pois achava que era um grande desperdício de recurso. E o que fez ele mudar de ideia foi que ele visitou o set e ficou maravilhado com a produção. Mas mesmo assim, o sentimento na época era de muito pessimismo. Jornalistas e analistas previam que Piratas do Caribe iria fracassar e ser uma bomba de bilheteria. E os motivos
essa opinião generalizada era que primeiro, filmes de pirata não faziam sucesso há anos, e todo estúdio que lançava um filme sobre pirataria fracassava. Segundo, a Disney já tinha feito adaptações de seus passeios temáticos antes, e esses filmes baseados nos seus passeios tinham fracassado. E terceiro, Johnny Depp, que foi o ator escolhido pela Disney para ser o Jack Sparrow, que seria o grande nome no marketing e divulgação do filme. O Johnny Depp ainda não tinha um filme com grande bilheteria, ele era mais conhecido por seus trabalhos em filmes cults, como o Edward Mãos de Tesoura, e por isso jornalistas e analistas achavam que era muito arriscado ter ele como protagonista. E meus amigos, eles estavam muito enganados. Piratas do Caribe, Maldição do Pérola Negra chegou aos cinemas no dia 9 de julho de 2003 para um grande sucesso. Com um orçamento de 140 milhões de dólares, o filme arrecadou pouco mais de 654 milhões de dólares nas bilheterias mundiais e foi muito elogiado pela crítica especializada, com os elogios voltados ao design de produção, ao elenco, à trilha sonora e, claro, a performance de Johnny Depp como Jack Sparrow. Deu certo? Não sinto nada diferente. Como saberemos? Não tem como falar de Piratas do Caribe 1 e não falar do Jack Sparrow. Disparado a melhor coisa do filme, vale a pena assistir só por ele. Personagem esse, imortalizado pelo Johnny Depp. E é engraçado pensar que durante o processo de casting do filme, a Disney pensou em vários outros nomes antes de chegar no Johnny, como Christopher Walken, Cary Wells e até o Jim Carrey, que inclusive, um dos motivos dele não ter feito o teste pro papel do filme é que a produção de Piratas iria conflitar com Todo-Poderoso. Cara, tem como imaginar o Jim Carrey como Jack Sparrow? É incrível como esse personagem rouba a cena em todo momento que ele aparece. A introdução dele é fantástica. E uma coisa que os roteiristas Ted e Terry já deixaram claro, que realmente queriam passar essa impressão de que o Jack é completamente diferente do estereótipo do pirata. Eles queriam que a principal arma do Jack não fosse os músculos ou a habilidade dele em lutar, e sim sua inteligência, a esperteza em escapar dos problemas, confusões e enrascadas usando a lábia, o charme, o carisma. E isso funciona 100% no filme, e todos os créditos vão pro Johnny Depp, que destrói no papel. Ele achou uma forma única de atuar para esse personagem, que ficou marcada e impulsionou a carreira dele. Ele virou um mega astro mundialmente reconhecido, foi indicado a vários prêmios, incluindo Oscar de melhor ator, e venceu o conceituado prêmio do SEG. E outra coisa que pra mim faz com que o personagem funcione ainda mais, é que apesar dele ser o protagonista, a história desse primeiro filme não é sobre ele, e sim sobre o Will e a Elizabeth, tanto que o filme abre com os dois. Uma coisa que o diretor Gore Verbinski já confirmou em entrevistas. Ele disse que durante a produção eles só achavam que o filme ia funcionar se o Jack fosse um elo entre os personagens e funcionasse como uma roda que iria ligar os arcos. E eu acho muito triste ver como o personagem do Jack Sparrow foi infantilizado e transformado num palhaço pelos roteiristas no quinto filme da franquia. Sério, eles estragaram o personagem. Se você compara o Jack do primeiro filme com o Jack do quinto filme, a diferença é gritante. No Vingança de Salazar, ele vira basicamente um piadista e perde todos os elementos que tornaram ele um ícone da cultura pop. Outra coisa que Piratas 1 tem de muito bom são os personagens secundários, que são divertidíssimos, como Gibbs, melhor amigo do Jack, primeiro membro de sua tripulação, Colton, um pirata sem a língua, Marty, o anãozinho, e uma das duplas mais engraçadas da franquia, Raggett e Patel. Aquela cena dos dois vestidos de mulher, no barquinho, é intancável. E claro, o vilão, Barbossa, muito bem interpretado pelo Geoffrey Rush. A história do filme começa de uma forma clichê. A donzela, que não é donzela, é sequestrada pelos malvados, e seu grande amor vai atrás dela. Só que o que faz a trama ser interessante é justamente a quebra de estigmas nos dois núcleos principais da história. A Elizabeth é uma donzela, só que ela não é indefesa, ela se impõe, ela bate de frente, ela consegue enganar os piratas. E por isso que o núcleo dela com o Barbosa e sua tripulação é tão bom, porque quebra o clichê. Ela sabe que ela pode morrer a qualquer momento, só que se ela morre, eles perdem o que tanto desejam, que é quebrar a maldição. E a Keira Knightley está maravilhosa nesse filme. E o outro núcleo da história, onde o Will vai em busca da Elizabeth, só que ao invés de ele procurar as autoridades britânicas, ele pede a ajuda de um pirata, o Jack Sparrow. E a dinâmica entre os dois é divertidíssima. A cena deles discutindo sobre o pai do Will ser um pirata ou não é uma das minhas favoritas da franquia. Esse tipo de cena que faz um filme ser bom. Personagens complexos e opostos discutindo sobre moralidade. E não me fazer 30 cenas de ação genéricas com o Jack parecendo um bêbado. Não é mesmo, dona Disney? A senhora fez isso no quinto filme.
Um aspecto marcante de Piratas do Caribe é a massiva escala de produção do filme, algo que continuou e só aumentou nos outros filmes. Um set de piratas é gigantesco, com uma força de trabalho enorme. O design de produção de Maldição do Pérola Negra é algo incrível. As roupas dos britânicos, dos piratas, dos moradores de Port Royal, as maquiagens dos atores, principalmente a maquiagem de Johnny Depp, é tudo bem feito. Inclusive tem um vídeo muito legal do Johnny Depp se maquiando. Os detalhes e a ambientação dos cenários são extremamente bem construídos. Eu gosto muito do cenário da prisão, que tem uma das cenas mais engraçadas do filme, que é o Jack tentando pegar a chave do pescoço do cachorro. Os efeitos especiais do filme são bem feitos pra época, alguns envelheceram mal, reassistindo dá pra ver isso, mas o dos piratas quando viram caveira pela maldição envelheceu super bem. E uma coisa que me surpreendeu positivamente reassistindo, que eu não tinha percebido nas primeiras vezes, foi o som, tanto das armas, dos canhões, dos navios, da água batendo no casco. Realmente é um trabalho muito bom, tanto que o filme foi indicado ao Oscar de melhor edição de som e mixagem. A trilha sonora, como eu sempre digo, é uma das coisas mais importantes para mim em qualquer obra de audiovisual. Ela é fundamental na construção do sentimento que você quer passar na cena. Para quem tá assistindo, seja ação, aventura, drama, suspense, terror, uma música mal escolhida ou uma trilha mal encaixada pode destruir uma sequência inteira. Exemplo, Quebrando Regras 4. Tem um momento onde a protagonista tá entrando num cativeiro e a trilha começa de uma maneira muito boa, com um tom de suspense enigmático. E do nada eles me colocam um beat de rap, estragando todo o momento que estava sendo construído. Mas felizmente em Maldição do Pérola Negra, isso não acontece em nenhum momento. A trilha sonora do filme é fantástica. O Hans Zimmer é um monstro. O tema principal que ele e o Klaus Bauderlich compuseram é maravilhoso. Não tem como não escutar e não ficar arrepiado. E tem uma coisa que o Hans Zimmer e o Gore Verbinski fazem que eu gosto muito, é quando a montagem da cena, junto com a trilha no fundo, te contam o que está acontecendo sem precisar de um diálogo. Que é uma coisa que me marcou muito em Star Wars Uma Nova Esperança, naquela cena linda do Luke olhando o pôr do sol de Tatooine. E aqui eles fazem isso na introdução do Jack, que não precisa ter alguém falando: este é o incrível pirata Jack Sparrow, o ex-capitão do lendário navio Pérola Negra. Não precisa disso. A montagem da sequência, o passeio da câmera e a incrível trilha sonora de fundo já deixam claro que o cara é foda. O impacto do filme foi grande na Disney. Semanas após o lançamento, a empresa já começou a produção de duas sequências diretas, Baú da Morte e No Fim do Mundo, que iriam continuar e concluir a história iniciada em Maldição do Pérola Negra. E depois, nós ainda tivemos mais dois filmes, Navegando em Águas Misteriosas e Vingança de Salazar, duas aventuras mais separadas. Eu pretendo falar mais sobre esses filmes no vídeo ranqueando a franquia Piratas do Caribe. O legado de Maldição do Pérola Negra, pra mim, é bem grande. É um filme que eu gosto muito, tenho bastante carinho, gosto de reassistir ele constantemente porque é um excelente filme que tem ação, aventura, comédia, drama e é um dos últimos bons filmes capa e espada. Uma aventura clássica. E o Jack Sparrow desse filme, desse primeiro filme em específico, é um dos meus personagens favoritos do cinema. É onde nós temos um encontro de uma dupla vencedora. Roteiro bom com uma atuação histórica do ator. Não tem como dar errado. Tanto que o Johnny Depp foi indicado a mais de 30 prêmios de melhor ator. E esse foi o filme que iniciou o reinado da Disney como a grande rainha dos grandes blockbusters. Já que em 2022 a empresa tem em seu catálogo seus remakes de suas animações Marvel, Star Wars, Indiana Jones e as franquias da Fox como Avatar. Ela basicamente manda e desmanda na indústria cinematográfica. Mas tudo se iniciou com o sucesso de Piratas do Caribe. É sempre bom lembrar. Se você nunca assistiu esse filme, eu recomendo muito. Foi isso, pessoal, esse foi o vídeo sobre Piratas do Caribe, Maldição do Pérola Negra. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo para me ajudar, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. A gente se encontra na próxima, beleza? Fui! Every time we lie awake after